Caros amigos, na aula de hoje falaremos sobre um tema recorrente e de um senso comum um tanto deturpado, que se iniciou na Idade Média e se perpetuou em certos países até o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Estamos falando do Tribunal do Santo Ofício, também conhecida como a Santa Inquisição. Na aula de hoje buscaremos analisar quais foram os reais motivos para a instalação desse tribunal, quais eram as principais heresias da época, como funcionava o tribunal, quais as suas vedações e limitações, onde o tribunal atuou e a quais penas as pessoas poderiam ser submetidas caso fossem condenadas. O Tribunal do Santo Ofício ficou conhecido como Inquisição por conta do verbo em latim inquisitio, que quer dizer questionar, averiguar. Foi um tribunal estabelecido no século XIII pelo Papa Gregório IX e a principal ordem envolvida em sua criação, chefiando todo o seu processo, foi a Ordem Dominicana, fundada por São Domingos de Gusmão. O tribunal foi feito para combater as heresias que brotavam em toda a Europa e, diferente do que muitos podem pensar, não era qualquer coisa que era acusado de heresia na época. Estudaremos algumas dessas heresias e os impactos delas na sociedade em breve. No século XIII, nós tínhamos a seguinte situação na Europa. A Europa era dividida entre católicos e ortodoxos, e tínhamos uma expansão islâmica desenfreada que invadiu até mesmo Portugal e Espanha, formando o Califado Omíada, como vocês podem ver no mapa. O Papa, então, tinha que organizar expedições cruzadas para reconquistar a Península Ibérica, reconquistar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos e, dentro da Europa, ainda havia algumas seitas heréticas que cultuavam a morte e precisavam ser imediatamente interrompidas. E é sobre essas seitas que estudaremos agora. A principal das heresias e a grande motivadora para a criação da Inquisição foi a heresia cátara. O catarismo era uma seita gnóstica cuja doutrina contrariava todos os princípios do Evangelho que a Igreja defendera desde o início do cristianismo. Foi uma das maiores ameaças à fé cristã de todos os tempos, mas não apenas isso. Eles consideravam malditas todas as grávidas e defendiam o suicídio por inanição. Eram contra o matrimônio, pregavam a renúncia radical dos prazeres, negando a Igreja e negando até mesmo qualquer tipo de culto religioso. Eles viam o corpo como intrinsecamente mal, como uma manifestação do mal, e ensinavam a salvação através de um ciclo de reencarnações. Os cátaros ensinavam que nossos corpos e o mundo material tinham sido criados por um Deus mau e que o homem não deveria se reproduzir. Para o catarismo, dois deuses eternos dividiam o universo, um Deus bom, criador do mundo dos espíritos, e um Deus mau, criador do mundo terreno. Eles viam Cristo como um anjo caído e negavam a sua ressurreição, rejeitando todos os sacramentos. O aborto e o suicídio eram de seus princípios básicos, e eles incentivavam o aborto por considerar que as grávidas estavam dando origem à matéria, portanto, a criança deveria ser morta. E o suicídio era incentivado por eles como um modo de ir ao encontro do Deus bom mais rapidamente. O catarismo era uma seita tão estranha que, na verdade, muitos sequer o consideram como algo cristão, o ligando mais ao ocultismo. O catarismo se expandiu muito. Dominaram Languedoc, influenciaram o nordeste da Espanha, a Lombardia, a Itália, a atual Iugoslávia e os Balcãs, mas foi na cidade de Albi, no sul da França, onde foi mais popular, razão pela qual os cátaros começaram a ser chamados também de albigienses ou albigeneses. Então, colocando-se no lugar do Papa, vemos as comunidades cristãs serem perseguidas e invadidas por muçulmanos sarracenos e, dentro do cristianismo, seitas malignas que pregavam o suicídio e o aborto. Então, enquanto os muçulmanos vilipendiavam os locais sagrados para os cristãos na Terra Santa e enquanto eles invadiam a Sicília, o Papa viu o fenômeno de uma seita que pregava que os cristãos não se reproduzissem e começassem a se suicidar. O catarismo tornou-se uma ameaça grande demais para ser tolerada, e a população assustada clamava por uma providência firme. Então, o Estado passou a perseguir os cátaros com grande violência. Nesse contexto, o Papa Inocêncio III envia uma série de expedições para a conversão dos cátaros. Os dominicanos então começaram a exercer o papel de conversão dos cátaros, que sempre se recusavam a ouvi-los. Porém, a situação se agrava ainda mais na primavera de 1208,
com o assassinato em Saint-Gilles do legado papal Pedro de Castelnau pelos cátaros. Isso vai desencadear o fenômeno da Cruzada Albigense, uma cruzada convocada pelo Papa Inocêncio com o intuito de exterminar os cátaros de vez. A cruzada é um sucesso. Ocorre que, logo após os cátaros serem enfraquecidos, vislumbra-se a necessidade da criação de um tribunal para julgar individualmente cada caso e acelerar o processo de conversão do povo e o extermínio dessa heresia. Curiosamente, diferente do que se pensa atualmente, a Inquisição surge com o intuito de evitar a matança, tendo em vista que, em uma guerra, não há distinção entre quem é inocente e quem é culpado. Já no julgamento individual, seria possível essa distinção e também seria possível a absolvição dos inocentes. Com a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 d.C., muita coisa se perdeu. E sem sombra de dúvidas, uma das maiores contribuições e uma das mais virtuosas contribuições da sociedade romana para a atualidade foi o direito romano. Com a criação da Inquisição, a Igreja, enquanto curadora da tradição romana, vai fazer renascer princípios até então esquecidos no âmbito do julgamento em si, trazendo esses princípios para dentro de um tribunal plenamente constituído. Quanto à Inquisição em si, ela poderia se dividir em três tipos: a Inquisição pontifical, a Inquisição eclesial e a Inquisição secular. A pontifical era uma determinada inquisição para uma certa região por um certo período de tempo pré-determinado. Como vimos com o exemplo do catarismo, as heresias tinham um local bem definido, como por exemplo o sul da França. Logo, esse foi um método muito aplicado dentro da Inquisição original. Tínhamos também a Inquisição eclesial, que era em geral convocada por dioceses com a autorização do papado, e por fim, a Inquisição secular, que era estabelecida pelo Estado. É no âmbito da Inquisição secular que vão surgir versões da Inquisição como a Inquisição espanhola e a Inquisição portuguesa. O intuito da Inquisição é a defesa da ortodoxia da Igreja, e a heresia, de certo modo, ameaçava a ordem social, sendo também julgada pelo Estado. Um exemplo de como a heresia pode afetar a ordem social é o catarismo. Veja bem, o catarismo negava os juramentos de fidelidade, que eram o alicerce da sociedade medieval. Negando os juramentos, o caos se instalou em uma sociedade que mal sabia ler e escrever e agora não poderia confiar na palavra um dos outros. Logo, o Estado também tinha interesse em exterminar essas heresias. O julgamento do Estado e da Inquisição eram totalmente diferenciados. Ao passo que os julgamentos do Estado não passavam de um tribunal de exceção montado às pressas pelos reis, já com a intenção de condenar o acusado, a Inquisição era um tribunal colegiado de pessoas pertencentes a uma ordem de alta formação intelectual e resguardando princípios do devido processo legal em plena Idade Média. Isso fez com que as pessoas acusadas preferissem 1000 vezes serem julgadas por um tribunal inquisitorial do que por um tribunal secular. Quanto ao julgamento em si da Inquisição, temos alguns princípios básicos. Veja bem, o acusado ele não poderia se dispor de advogado. Por quê? O advogado, para defendê-lo, teria que ou acreditar em sua inocência ou poderia incorrer na prática de tentar justificar a prática cometida, o que tornaria cúmplice e também um herege. As testemunhas não poderiam ter seu nome revelado justamente para evitar retaliações posteriores ao tribunal. Porém, justamente para contrabalancear isso, eram impedidas testemunhas que fossem parentes ou fossem elas mesmas inimigas pessoais do acusado. A tortura era impedida como meio de confissão, diferente do que acontecia na Inquisição Espanhola, na qual trataremos em vídeo específico. E havia também o direito ao contraditório, ou seja, a pessoa poderia dar suas versões dos fatos, da ampla defesa com a livre produção de provas ao seu favor, o direito de apelação, no caso de solicitar um segundo julgamento em outra instância superior, e, dentro dos meios de tortura, eram evitados meios que causassem morte ou deficiência. Uma das penas que poderiam ser aplicadas era a pena de morte, geralmente aplicada na fogueira. Porém, a pena de morte era aplicada em última instância. Veja bem,
O intuito maior do Tribunal da Inquisição não era a matança de hereges, e sim a sua conversão à doutrina do catolicismo. Logo, a fogueira era aplicada apenas em último caso, em geral a dois tipos de réus: os obstinados, ou seja, aqueles que durante todo o processo não demonstraram qualquer sinal de arrependimento, nem sequer quiseram se arrepender de seus atos ou sequer negá-los, e aos relapsos, no caso, os que se diziam arrependidos, mas logo após voltavam a praticar tais atos, abusando da boa-fé do tribunal. O simples arrependimento anulava a pena, tendo em vista que era justamente o que a Inquisição buscava, o arrependimento do herege. A Igreja também determinava um intervalo de tempo de 24 horas entre a sentença e a execução, que era justamente o prazo que era dado se buscando o arrependimento do condenado. Além disso, há uma grande confusão entre o número absoluto de pessoas julgadas, condenadas e condenadas à morte. Vamos diferenciar. Quando se fala em 150 mil pessoas julgadas, não se quer dizer que foram 150 mil pessoas para a fogueira. Por exemplo, delas há um grande percentual que foi inocentado, o que não era muito difícil na Inquisição. Quando se fala de pessoas condenadas, devemos analisar ao que foram condenadas, tendo em vista que haviam penas de mera penitência, não comungar por um determinado período de tempo, rezar 9 rosários por dia, fazer jejum, coisas do tipo. Eram algumas das sanções que também poderiam ser aplicadas. E quando finalmente chegamos ao número de pessoas condenadas à morte, aí o número cai vertiginosamente. Estima-se que, ao longo da Inquisição, contando a Inquisição espanhola com a Inquisição portuguesa e a Inquisição original, cerca de 150 mil pessoas tenham sido julgadas e 3 mil condenadas à morte. Se formos analisar isso, dá pouco mais de 2% das penas à morte. Isso já incluindo a Inquisição espanhola, pois se nós retirarmos a Inquisição espanhola, a porcentagem cai para 1%. William Monter, famoso historiador, estima que 1.000 execuções tenham acontecido entre 1530 e 1630, e 250 entre 1630 e 1730. Vejam bem, se compararmos esse número de 1.250 execuções em 200 anos com o terror jacobino, no período do terror jacobino, no pós-Revolução Francesa, as forças de Robespierre, em um curtíssimo espaço de tempo, com tribunais de exceção por toda a França, executaram 40 mil pessoas, dentre as quais as personalidades como o químico Lavoisier. Enquanto isso, quem de fato é condenado pela história é um tribunal que obedecia um rito legal, com muitas garantias, com um alto grau de absolvição e que, em um espaço de tempo de mais de 500 anos, matou cerca de 3 mil pessoas, ao passo que o tribunal francês matou 40 mil pessoas em pouco mais de um ano. Adivinhe qual dos eventos é considerado pela história como justo e qual é considerado como sombrio?